Esse vídeo vai falar sobre adubação de água, né? Espero que você esteja vendo aí tudo certinho. Então tem uma água verde bonita aqui. Aí eu vou pedir pro cameraman virar, mostrar nós enchendo um outro tanque aqui. Só vira a câmera, mostra as bagunças. A gente sempre faz assim, né? Então a gente... Eu pedi pro cameraman virar, mostrar nós enchendo um outro tanque aqui. Só vira a câmera, mostra as bagunças. A gente sempre faz assim, né? Então a gente... Eu pedi pro cameraman virar, mostrar... O som não está muito bom, nosso microfone estragou. Vou testar agora, guardando funcionando. Então o som vai estar meio de robô aí, tá? Mas faz parte do processo aí. Então se você tiver alguma dúvida sobre a respeito da adubação de água, vai dizendo aí, tá? Vai nos comentando ali no comentário. O objetivo da live é ajudar você, às vezes, a começar um novo lote. Já estamos no dia 28 de agosto. Então estou usando um chapéu hoje porque o trem está quente já. Né, as temperaturas subiram. Opa, boa tarde, Juliano. E as tilápia lá, como é que estão? Tudo certo lá? Como é que tá o som ali, Juliano? Já que você tá ali mais perto de nós aí. Tá um som de robô aí também? Que esse microfone só é escape. Ele só serve para quebrar galho, é um Severino. Vai dizendo aí, Juliano, se dá para ouvir, se não, não, nós temos que ver o que nós vamos fazer. Tudo certo? Perfeito. Né? Tudo certo com as tilápia lá, eu entendi, eu acho. O som tá bom. O som tá bom? Ah, tá ótimo. Aqui ali, talvez é porque é o nosso negócio. Então, eu tô mais preguiçoso, ficar um pouquinho sentado aí. Né? Se tiver alguma dúvida também, vai dizendo aí. Então, o que a gente pode falar? Se fosse mais um frio. Então, agora já vem o verão de novo. Percebe-se que esse último frio não foi tão frio. Mortalidade aqui, não dá pra falar zero, mas eu vou falar assim, 20, 10 peixes no máximo ali. Muito tranquilo, não fungou, não tem peixe subindo, né? A gente percebe nesse tanque que a água cada vez está mais verde, então começa a se entender que tem mais sol, então a planta começa a subir. Nós não estamos renovando nada aí, porque a gente quer mostrar que é possível, então no nível, mexe e mostra lá o cano, nosso ladrão é saída por cima, por cima a imagem lá para verificar, né? O câmera não pode mexer muito por causa do Wi-Fi meio limitado aqui, senão cai a conexão, né? Tem um cano branco lá, lá é o nosso ladrão. A gente tira água por cima, tá, gente? A gente tira água por cima, normal. Já faz muitos anos que a gente faz isso. A comporta é só para secar o tanque mesmo, tá? É só para secar na hora da despesca. Para isso que nós usamos a comporta. Tem a parte de cima. É claro, comporta também um sistema de segurança. Der uma chuvada, não vencer, não vai vencer. Vai sair pela comporta por cima, né? Mas sempre ali, por canalizar. Como ela sai água em cima aqui, eu consigo canalizar lá para o tanque 4, para o tanque 5, conforme eu quero. Então, por isso que eu fiz esse negócio. Fica aqui, porque eu virei o celular, o som ficou ruim. Agora o som tá bem ruim. Verifica aí se melhorou o som agora. Que a gente não pode mexer muito no celular, alguma coisa. Ou o Instagram não gosta de nós aí. Temos que ter um pouco de paciência aí. Quem tiver na live chegando, vai dizendo aí se o som tá bom já agora. A gente não mexe muito a câmera, não. Tô meio limitado hoje. Então, vamos lá. Como é que a gente faz uma água ficar boa? Né? Como é que a gente faz uma água ficar verde, bonito ali, o fundo que vocês estão vendo aí, que fica maravilhosamente boa? Né? Tem muitos produtores que estão tendo desafio à água barenta. Né? Tá bom e ruim. Vamos fazer o seguinte. Vou ter que testar. Esse microfone é uma desgraça. A nossa salvação. É uma desgraça e uma salvação, né? E se tentar sem? Sem microfone. Então vamos fazer o teste. Despluga lá, vamos ver. Pediu. Eu vou verificar se o som fica bom, ruim. Vai ter que a câmera vir mais perto, ver se está pegando o som. E ou é o Instagram, ou é a qualidade da internet, ou é o microfone. Então agora eu vou ter que gritar um pouco mais alto para vocês captar o som aí, para vocês verificar. Eu acho que era o microfone. Obrigado, Juliano. Era o
É o microfone ruim mesmo, então já vai, faz assim, já pega e joga ele no mato assim, que a gente fica guardando essas coisas ruins igual não serve pra nada, né? Então, deixa assim, fechou. Então vamos lá. Como é que a gente faz uma água ficar adubada verde, né? Eu tinha que virar a câmera e mostrar, ela foi lá me ajuntar aquele negócio lá. Tem que tacar fogo, não adianta. Mas taca na caixa inteira. Não funciona, não adianta guardar uma coisa que já não está funcionando. Tirou aqui e está funcionando, é uma desgraça esse microfone, né? É uma porcaria. Como é que você vai fazer uma água ficar adubada? Qual que é o segredo? O segredo sempre é o seguinte: o que é uma água adubada, né? A gente pega, põe a tilápia lá com o objetivo, a água. Queremos engordar a tilápia em 6 meses, 7 meses, ou em 5 meses, ou em 4 meses, depende do tamanho do juvenil, certo? Certo. Mas e a água? Vamos esquecer as tilápia agora, vamos pensar na água. Água, se você pegar da mina, aquilo lá é a água. Então beleza, mas aqui também é água. Não, aqui já é vida. Lá tem água e tem uma vida dormente, né? A água não é tão pura assim para você achar que não existe nada nela. Existem bactérias subtis nela, grudadas, existe um monte de coisa lá grudado nela, mas está em estado dormente. Dormente, né? Então é semivida que a gente vai falar. É o Xará, calma coração, tô nervoso hoje. Tô nervoso. Tá quente, tá frio, tá quente ali, viu? Então, você entendeu que a água é água. Aqui já não é mais água, aqui é vida. A água se tornou em vida. Tem vários micro-organismos ali, incalculáveis de imaginar, né? Mas aquele que nós queremos, a gente dominou uma parte, deu-se um nome fitoplâncton, né? Junto com ele veio algas, vai vir algas, né? A água a gente não quer, a gente só quer fitoplâncton. Por quê? Porque a gente quer maior produção de oxigênio durante o dia. Produziu oxigênio durante o dia, nós não ligamos o aerador. Nós economizamos energia, nós diminuímos o custo de produção. Então, por isso que a gente quer fitoplâncton. Lucas, tá, minha água ficou barenta. O que pode ser? Geralmente é o ambiente. Então, por exemplo, aqui o tanque, ele sempre foi potreiro, sempre tinha grama, vamos falar assim, grosseiramente, então, tranquilo, foi feito um buraco, literalmente, posto água, e ele ciclava-se praticamente normal. Mas, quando chegar mais perto do final do lote, vocês me acompanham um pouquinho, vocês vão ver que a água vai ficar barenta. Por causa que não existe um areador no futuro ainda ali que não mexa tanta água. Esse é um passo. Mas até chegar a esse momento, a água tem que ficar verde. Aí eu estou no controle. No inverno mais fácil? Sim, porque joga menos ração, precisa menos oxigenação, né? Então vai cada vez menos. Agora a gente colocou uma sonda, uma automação, a gente está testando, verificar a viabilidade, é boa, qual é os números que nós não estávamos pegando, porque manualmente a gente só media de manhã e à tarde, assim a gente tem um gráfico bonito, constante. A gente está fazendo esse tipo de estudo e verificar ali a viabilidade financeiramente. Compensa para você produtor põe a sonda, é diferente a marca que você for colocar, né? Compensa, né? Não compensa, onde você vai economizar? É na energia ou é no ganho da tilápia? Ali que vem a questão. Às vezes fala assim, eu coloquei a sonda, mas a minha conta de luz não baixou praticamente nada. Só que daí em contrapartida o teu lote saiu 1 mês mais cedo, 2 meses mais cedo, né? Ou a tua água que ficava logo barenta, ela demorou um pouquinho para ficar barenta. Então fala assim, dava 2 meses de lote, 3 meses, tratava tantos quilos de ração, aí a água virou, quer dizer, ficou barenta, né? Então temos vento ali também, tem pergunta. E daí vem essas questões. Então por isso que você tem que entender a água. Lucas, como é que você faz? No meu caso, como aqui tinha o tanque 2, aqui do lado, tinha esse tanque, a água já estava adubada, já estava inoculada, estava tudo ok. Só fiz a alimentação com água nesse tanque para inocular esse outro tanque. Aqui, como eu fiz, tá? Lucas, vira a câmera ali. Tá. Vamos fazer eu ficar de pé então. E nesse caso? Então nesse caso aqui, zerou. Começou a alimentação ontem, vira mais para lá. Isso, fica aí parado. Se tem microfone, não posso ir longe. Lá está entrando água, né? Lá está entrando água. Essa água não é uma água crua, por mais que ela pareça cristalina, né? É uma água que vem lá do decantador. Então, o que sobra dos outros tanques cai no decantador, em vez de ir para o rio, não, essa água volta aqui. Teoricamente já é adubada.
Mas por que não está verde ainda? Né? Por que ela não está verde? Porque ela recém começou, então vai entrar no segundo dia. Então se você esperar mais uns 2, 3 dias, você vai ver que ela vai começar a ficar verde automaticamente. Mas Lucas, eu não tenho isso na minha propriedade, não é o meu jeito de fazer, ou por azar é o primeiro tanque lá em cima e a água barenta e os outros debaixo fica verde. Aí vem a outra questão. Formas de adubação que você pode ter. Se eu não tivesse essa forma de adubação natural para ficar mais fácil, mais rápido para mim, e fosse abastecer com uma água crua que sai da vertente ou do rio direto, que não tem fitoplâncton, o que eu ia fazer? Ia jogar esterco de gado. Então você já deve ter ouvido falar, eu vou repetir várias e várias vezes, esterco de gado ou de um animal ruminante. Por quê? Porque aquela merda lá passou por um sistema de fermentação por causa disso. Então tem inóculos de bactérias. E justo essas que mais dão certo para você inocular aqui. Tá? É uma forma. Sempre funciona. Um tanque que já tem peixe, já está rodando, a água estava verde e ficou marrom, dificilmente vai funcionar você jogar esterco de gado, mas você vai ter que testar. Porque esse eu não testei. Tá? Mas para adubar, para iniciar, se não tinha peixe, o peixe está muito pequeno, a água está transparente e você jogou esterco de gado, você consegue esverdear rapidamente. Porque na maioria das vezes vai faltar um pouco de nitrogênio, potássio e fósforo. Você pode ser quimicamente fazer isso? Você pode, só que daí você só vai ter nitrogênio, potássio e fósforo e não vai ter o principal. O que é o principal? Bactérias, né? Que vão dar ambiência para fitoplâncton, para vocês entenderem o ciclo. Então, fitoplâncton nada mais é que uma grama. Para você entender, se faltar nitrogênio, ela não vai crescer. Se faltar fósforo, potássio, não vai crescer. Faltar luz, sol, que é a energia que ela usa para ela crescer e se multiplicar e dominar seu tanque, também não vai produzir tanto fitoplâncton. Então, por exemplo, Lucas, lá em julho é fácil fazer água ficar verde? Não, não é fácil a água ficar verde se tiver um volume de peixe já lá dentro. Mas começar um tanque zerado vai depender do sol. Então, por exemplo, pegou aqueles 8 dias nublado aqui nos primeiros frios valendo, né? Que a água bateu 10 graus aqui. Aquela semana não existe você fazer uma água bonita que nem essa aqui. Não tem como. Não é racional, não é lógico, não é natural. Falta a luz. A não ser que você, sei lá, apanhasse a luz vermelha, enchesse seu tanque de luz vermelha, refletora. Aí sim, que é a luz que ela precisa para se multiplicar. Aí você poderia talvez conseguir. Seria uma forma, seria, tá? Mas não viabiliza. Entende? Então, tanque escavado nós estamos muito ligados ao natural. O que é natural? É o clima. Nós não temos controle de quase nada. O que você tem controle do tanque escavado? A entrada de água, na maioria das vezes, nem sempre. A gente entende que não é todos os tanques, às vezes tem uma vertente dentro dele, uma mini, mas você geralmente consegue ter controle de entrada de água, você consegue ter controle de oxigenação, né? E controle de quê? De fitoplâncton, se você trabalhar em cima. É só isso que você tem esses controles. O resto, temperatura de água, você não tem controle. Se dá frio, você já percebe isso, você não tem controle, né? Mas você pode manejar diferente os areadores. Mais areador de pá, menos chafariz. Eu tenho chafariz, liga menos, começa a ficar mais acompanhando o oxigênio. Se tiver oxímetro manualmente, você vai medir mais vezes para verificar, né? Controle de amônia e nitrito, você, por um padrão, você consegue ter um controle. Porque se você usar que é sopa na água, por exemplo, vai ter um controle, então não vai te dar tantos picos, né? E essas são as vantagens do tanque escavado, para você adubar a água. O que mais poderia falar sobre adubação de água? Qual a quantidade de merda, vamos falar assim, de vaca, ou de boi, ou de ruminante que você vai colocar num tanque? Não existe, como a gente trabalha com natureza, a gente não tem como estar assim, exato. Por quê? Não sei como é que é teu tanque. Teu tanque tem lona ao redor, é protegido a barranca, teu tanque é feito, tá dentro de um banhado. Uma coisa que veio agora que eu lembrei muito, por exemplo, se caso você construir seu tanque e ali já era um banhado, é mais difícil você reverter esse tanque para ficar água verde na hora que ele variou. Vamos falar assim, variou? Imagina, variou o teu tanque. Aí, porque o ambiente está dizendo para você, historicamente, que sempre houve umidade
e sempre existia um tipo de bactéria lá. É natural, então ela dominou aquele ambiente. Muitos me questionam, Lucas, mas tanque com baro não é bactéria. É um tipo de bactéria. Como você vai falar isso? Porque eu tive um tanque que era barento e hoje ele não é mais. E trabalhamos, pegamos outras propriedades, trabalhamos em cima, mesma coisa. E eles tinham uns históricos comuns, que já era lama, já era um banhado ali, sempre deu problema. Ou deu problema da água ficar barenta, ou dá problema da amônia, ou dá problema de nitrito. Vocês têm noção. E um tanque que sai no seco, que você constrói no seco, dificilmente vai dar problema. Então a gente foi assimilando os dados e mais a nossa experiência com a prática, e a gente pode falar. Um tanque de barro, ele certamente é uma bactéria que está fazendo ficar aquele sólido em suspensão. Então um tanque com fitoplâncton, o que a gente precisa? Dar condições. Um tanque de barro, você vai entender logicamente simples, é que não acontece transposição do sol, ou seja, o sol bate, o próprio barro vira uma sombra, como é que a grama vai crescer? Se pergunta, é a mesma coisa eu passar uma lona por cima da minha grama e querer que a grama cresça. Tem fósforo, tem potássio, tem nitrogênio, você joga lá um monte de esterco de porco lá e agora minha grama vai crescer. Mas tem uma lona por cima dela, o que acontece? O que acontece? Sufoca. Então quando o tanque desanda, se você observar ou tivesse imagem de uma câmera, você ia ver que não acontece da noite para o dia. Ele é gradativamente, só que você só vai perceber, o tanque vai dar aquele ciclo, aquela volta, geralmente quando nublar. Então ele já estava assim perdendo a cor, e daí ficou 2, 3 dias nublado e baixou a temperatura. De repente, voltou a temperatura, saiu o sol, esbariou. E aí? Aí você fala, nossa, é o frio. Não, já estava acontecendo esse processo, só que é um processo mais lento e visualmente é difícil de ver. Eu consigo ver aqui, porque eu não estou aqui, todo dia olhando o tanque. Às vezes fico 1, 2 dias sem vir aqui, aí acontece isso, daí eu já bato assim, esse tanque já vai virar. Quem está aqui todo dia nem vê isso, né? Então por isso que você consegue ver esse tipo de coisa. Como voltar? Formas que eu consegui voltar tanque, usando a sopa na água todo santo dia e aplicação de cal todo santo dia, uma dose pequena. Para quê? O cal é só para descer os sólidos, porque aquela água barenta tem muito sólido em suspensão. Lembrando, é uma lona, nós precisamos baixar essa lona para baixo para a grama sair para cima. Não, é só para ter iluminação, para ter radiação solar. Então toda vez que faz a aplicação de cal, baixa. Lucas, posso usar gesso? Pode. Só que o cal às vezes é mais barato, mais fácil, porque a quantidade é mínima, 5 gramas por metro quadrado. Só fazer vários dias. O segredo é todo santo dia. Não adianta você falar assim, eu vou aplicar hoje o cal, amanhã não deu tempo, e daí você não aplica amanhã. Meus parabéns, a lona está lá de volta. Aquela muda começou a pegar, a crescer, aí você tampou ela, já foi. Então o segredo para desvirar um tanque com bastante baro, aparência de baro, é a constância. E tem que ter paciência. Demora 2 semanas? Ou pode demorar 2 semanas, 3 semanas. O que vai dizer? Clima. Então se tiver azar, ficar muitos dias nublado, vamos lá, deu 7 dias, você fez tudo certinho, está aplicando sopa na água, está usando cal certinho. Bom, virou o tempo, ficou 4 dias nublado. Então já vai atrapalhar, porque daí não foi a lona, foi simplesmente o clima que te atrapalhou o crescimento. Então sempre isso vai retardando para produzir um tanque esverdeado, tá? Outra questão, não adianta você estar lá com peixe de 600, 700 gramas, você está todos os areadores ligados, os chafariz preferencialmente, que é os que mais atrapalham o fitoplâncton, é o chafariz, por causa que ele movimenta muito. Então ele vai puxando o solo de baixo, joga para cima, ele oxigena bem, tudo, cada um na sua função, mas na produção do fitoplâncton ele acaba atrapalhando, tá? Então dá esse desafio, daí você está no final do lote que nem aqui, não tem como fazer a água ficar verde, abre aspas, de uma forma tranquila e fácil. Teria como? Sim, aí você teria que pegar e fazer um tucho de água com o fitoplâncton todo santo dia, jogando ali um tucho, por exemplo, 1.500 metros, tinha que vir uma água, no mínimo um cano 100 entrando direto, água adubada com fitoplâncton e você ir ali. E ainda assim não ia conseguir muita coisa por causa da agitação. Aqui mesmo. Se você tiver pergunta a respeito ali de adubação de água, vai falando. Entende? O vento bate no
Ventinho bom. Agora, mais por curiosidade minha, eu vou fazer a análise da dureza em carbonato aqui. Desse tanque aqui, só para ver onde é que ela tá. Porque agora passou dois dias já, calor, sol. Sol de Irachá. Não sei se você vai conseguir ver. Dá pra ver que tá verde, né? Pega uma análise de água aí, tá verdinha, verdinha. Então, se tiver pergunta, vai falando. Então, vamos ver como é que tá a nossa dureza. 5 ml, vocês já estão cansados já de ver isso aqui, mas é muito importante. Vai lá. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Ah, 70 virou. Então 7 gotas virou. Daria mais uma, né? Mas a gente fala 7, 70, né? Então já tá ótimo. Ah, mas por que não deu mais alto? Por causa do sol, ainda poucos dias de sol. Vai ver depois, mais tarde, quanto que vai dando isso aqui. Então é normal para nós que nem zero renovação aqui, pegar e acontecer de ir subindo, né? Claro que vai chegar um momento. Estou acompanhando a previsão do tempo para ver se vai chover ou não vai chover, né? Mas se não chover, a gente vai ter que bombar um pouco de água, pelo menos para encher o nível dele, né? Então, nessa troca, daí vai baixar a dureza em carbonato, daí vai subir. Mas nós não vamos precisar fazer aplicação de cal, né? Então a gente fez uma aplicação de cal virgem no protocolo do inverno, tá? Fizemos uma no domingo, só uma e pronto, final. Era o dia mais frio. Depois, como a previsão de tempo era subir, não tem por que fazer. Então, como no caso ali, a dureza está em 70, não tem por que fazer mais, né? E isso é uma questão interessante aí para vocês entenderem. Qual o objetivo disso? Por que mostrar para vocês? Por exemplo, às vezes você pode economizar energia e facilitar a sua propriedade usando a própria água. Então, instalar uma bomba decantadora, recalca essa água para encher os outros tanques. Você não vai estar só ajudando o meio ambiente, você está se ajudando também. Aí vai ter a discussão de doenças. Aí vai mais usar a água dos outros tanques, vai estar a contaminação e não sei lá o que, vai vir aquela discussão. Tá. Os pássaros, os animais rasteiros, tudo que você imaginar, vai de um tanque para outro. A contaminação ocorre naturalmente, você querendo ou não. E eu falo uma coisa para você, se seus tanques estão um lado a lado e o chafariz estiver ligado, jogando a água para cima de um lado ao outro, e estiver vendo do sul e pegando em cascata, imagina aqui, ó, tem 10 tanques aqui, o vento vem do sul e o primeiro está ligado, você acha que a bactéria não sai voando e cai para o outro, e cai para o outro, e cai para o outro? Se você tiver uma propriedade plana aqui, o meu ia bater no barranco, né? Mas muitos acontece achar que o chafariz jogando a água para cima, só vai a água para cima. E a bactéria não voa, né? Ela não morre. Ah, mas durante o dia mata ela e à noite, não tem sol. Então ela sobrevive, tá? Então, pra vocês terem noção como a contaminação não pode acontecer na sua propriedade. Mas o objetivo é o seguinte, é entender o que vai fazer a tilápia ficar forte. Então se ela entrou uma doença, é porque deu uma entrada para ela, no sentido assim, baixou a imunidade. Ah, quer temperatura, não fez protocolo de cal e sal, não usa aditivo na ração, pega a ração mais barata, não usa a bactéria do turbo na ração, não acredita no produto ainda, o prejuízo é grande, né? Então esse ano foi um dos primeiros anos que pouco fungo, dá para contar, não enche acho que uma mão de fungo, 10 peixes com fungo, deu mais ataque de parasita, isso deu, pós-frio. Então após frio agora, o que mais acontece é ataque parasita, aquele peixe com olho branco, principalmente quando subir a temperatura. Aqui está 17 graus a temperatura agora, acho que no ambiente, né? Então para vocês verem que como é que está as temperaturas real aqui no tanque.
17,5 graus aqui. Vê se focou. Ó, aí, beleza. Ó o oxigênio, né, que tá indo. Vê se consegue pegar o oxigênio. Aqui dá mais reflexo de mim do que... Aí vocês veem o oxigênio. Né? Então, pra vocês verem. Ah, mas Lucas, tá quase 14. Já ia ter ligado o modo agitação. Já ia estar mexendo essa água em hora. A gente pôs para fazer essa questão da agitação. Né? Só que a gente desligou porque ia ligar todos os chafariz bem no momento da live aqui. Né? Mas daí, se o oxigênio... Uma coisa muito importante para vocês. Se o oxigênio passar de 14, já é sinal que você está perdendo dinheiro. Ou seja, não está incorporando todo o tanque. Se nós não ligar nenhum areador, deixar desligado agora até o final do dia, vai passar de 16, vai bater até 17. Aí você acha assim, nossa, quanto oxigênio. Aí você liga o areador e cai lá para baixo. Então esse tipo de estudo a gente já sabe, prático, já fez isso com a sonda, não precisou essa sonda automatizada para ter esses dados. Né? Então por isso que a gente foi ajudando e falou, não, precisamos de agitação. Não precisa o areador ficar direto ligado. Isso se não tiver amônia. Então se tiver amônia já muda o protocolo de uso. Então tem que ter muitos cuidados a respeito sobre isso. Né? Por que adubar a água? Além de você produzir oxigênio, que nem você vê, uma forma de você saber se a tua água está adubada é essa. Ó, um dia ensolarado. Isso era 11 horas. Em torno de 11 horas por aí. Não era 11h30 por aí. É que nós desligamos aqui, daí desligamos o sistema 11h30. Uma hora depois de dar um pico de oxigênio, assim já começa a subir mais do que o normal, porque a água ficou parada, então ele está fazendo a leitura só da superfície e é normal subir. Então é um exemplo que está produzindo fitoplâncton. Então quer dizer que está produzindo oxigênio. Então você pode pegar a própria sonda. O objetivo de agitar a água é para você incorporar a água de cima com a de baixo e manter o oxigênio igual. Isso é um fator. Outro fator, pH, fica estável. Outro fator, você incorporando mais oxigênio embaixo, corre mais a bioremediação, que é o bioremediador, as bactérias que vão fazer decomposição, tem oxigênio e acelera, ela tem ambiente. Ela precisa muito oxigênio, no caso aeróbica, né? Porque não é um biodigestor que é anaeróbico, é aeróbico, precisa de oxigênio. Quanto mais oxigênio, mais ocorre a estratificação. Né? Tudo, o ambiente, tudo funciona. Aí você acha que economizar energia é simplesmente deixar o dia inteiro tudo desligado e causa muito problema. Às vezes na tua propriedade você pode fazer protocolo de cal e sal e deixar o dia inteiro o aerador desligado. Você está causando um estresse para a sua tilápia e você nem está percebendo. Né? Então é preocupante isso, porque a gente vê aqui na prática o que acontece, a gente vê a tilápia, a gente vê tudo. Por que causa esse tipo de doença? Às vezes você fala assim, mas eu fiz tudo. Só que daí você só esqueceu de agitar a água durante o dia. À noite, o mesmo protocolo. A gente pegou e agitou a água nesse frio igual. Precisa agitar. A gente tem que entender que a água não pode separar. Ela tem que ser uma coisa. A 10 centímetros ou a 10 metros. Ela tem que ser a mesma coisa. Aqui o tanque não é tão fundo. Aí imagina você com um tanque fundo. Como é que seria com um tanque fundo? Separa... Sei lá quantas camadas de água isso ia dar se você deixar todos os aeradores ligados num tanque que tem 4 metros de fundura. Vocês não têm noção a brincadeira de água que dá ali, os bolsões que acontece, a separação de tudo, né? A oscilação de pH. A vida, ela se separa, as bactérias se separam, né? Como é que você vai produzir fitoplâncton? Como é que você vai conseguir fazer o negócio rodar? Então, é desafiador o tanque grande? Não, se você souber lidar com ele, não. Qual é a vantagem de ter um tanque raso? Que nem esse aqui, tem a parte de superfície da laje. Vira. Ali na parte de superfície da laje, então vai dar o que? Nem meio metro de água que está nessa montanha aí. E vai ter ali 1 metro, né? Vai ter lugar que vai dar 30, 40 centímetros de água, tudo certo. Ali, você acha que vai ter problema? Não tem problema. Não tem problema nenhum. Porque o sol vai bater e pronto, não tem como. Ali fica bom, ali aquece a água mais rápido, tudo acontece nesse jeito. Agora você imagina que é tanque fundo, então vai mudar os manejos de tanque fundo. Então
Tem vantagem tanque fundo? Tem, a temperatura fica mais estável, você consegue segurar a temperatura por mais tempo, né? Por exemplo, se aqui está 13 num tanque raso, num tanque mais fundo vai estar 15. Demora um pouquinho mais para esquentar a água, demora, mas se você usar o areador e não pensar na energia, pensar na tilápia, você vai poder, que nem um dia que nem hoje, se o teu tanque tivesse 15 graus ainda, né? Você poderia ligar todos os areadores por 3, 4 horas por dia e já ir aquecendo essa água, né? Aí se você tiver pergunta, vai fazendo aí, né? Daí a gente vai respondendo a pergunta, as dúvidas que os senhores têm. O objetivo da live é ajudar você que tem pergunta, né? Para daí acho que travou. Ok. Ah não, tá aqui. Achei que tinha travado aqui a mensagem. O que mais nós podemos falar, você que está acompanhando aí? Como é que tá o almoço na sua casa aí? Tá tudo certo? Eu já tô com fome aqui já, meio-dia e 43. A gente já tá com fome aí. Qual que é o objetivo de fazer análise uma vez por semana? Né? É justamente para pegar isso aí. Por exemplo, eu não lembro de cabeça. Vamos ver como é que tava a análise aqui para ver se houve mudança ou não da sexta, sábado, deixa eu achar, sexta-feira, tanque 3. Ó, o KH, ou seja, a dureza em carbonato, sexta-feira foi feita a análise, estava em 70. Então houve aplicação de cal, né? Houve uma aplicação de cal nesse período, né? No domingo. Só confirmar aqui para vocês que foi aplicado, sim. No domingo foi aplicado aqui só. E não alterou a dureza em carbonato. Então vamos dizer, fizemos uma aplicação, jogamos 20 kg em 1500 metros quadrados aqui, né? Pega um saquinho e aplica e pronto, está em 70. Mantém uma estabilidade. Você que tem uma água barenta, faz esse teste da dureza em carbonato e veja onde é que ela está. Diga. Meus tanques têm muito baro, não consigo manter a água verde. O que posso fazer? É que eu estava comentando no começo da live. Tem várias coisas que tem que fazer pergunta. Qual que é a renovação? Tem muita renovação de água? Aqui a gente está mostrando para o negócio ciclar bonito. Ó, até interessante, já que eu abri aqui para mostrar aqui para vocês, já vou respondendo você. Já que foi feita a análise aqui, tanque 3, né? Quanto que estava amônia? 0,5. Quanto que estava o nitrito? 0,25, né? Então estava tudo tranquilo, Xirá, como diz outro, né? E o tanque 4, esse tanque lá que tem uma entrada de uma água crua, né? Junto com o tanque 1, né? Tem aquela mistura. Já estava com 2, né, de amônio e 75. E daí, claro, daí o tanque 5 já vai tendo alteração junto, né? E o tanque 6 mais ainda, que tem mais peixe por metro ali no caso. Mas esse tanque aqui, como ele não tem interferência de nenhum outro tanque, você começa a equalizar. A água começa a ciclar. Então, por exemplo, a tua água ficou barenta ou ela já era barenta? Então, a primeira pergunta que você tem que fazer. Não, Lucas, eu ponhei, elogiei o peixe, a água estava verdinha, estava melhor que a tua aqui. Coloquei os peixinhos, passou 30 dias, 45 dias, sei lá, deu 60 dias. Virou a água, ficou barenta, esbarreada, como eu falo assim, esbarreada ali, viu? Com sotaque de gaúcho, esbarreou a minha água ali, né? Opa, então quer dizer que houve um desequilíbrio no ambiente, para a gente entender o que que é, tá? Ah não, Lucas, eu enchi o tanque, já era barento. Ponhei o peixe, continuou barento e continua barento. Muda as questões. Que geralmente o que acontece, às vezes assim, ó, vai crescendo o peixe, a pessoa tem manejos, não existe certo e errado, e começa a colocar mais água crua. Se eu pegasse e começasse a introduzir água crua aqui, começasse a abastecer esse tanque, fazer uma renovação 4%, o que significa 4% de renovação? É você pegar 100, divide por 4, vai dar 25. Então em 25 dias ter trocado toda essa água. Você fala assim, nossa, é baixa a renovação.
Negativo, é altíssima a renovação para nós aqui, 4%. 4% já desanda esse tanque. Só para vocês terem noção, 4% de renovação é muito desequilíbrio para o ambiente. Não dá tempo para a grama. Imagina assim, ó, a grama está aqui e eu vou pegar a enxada e vou tirar. Pensa em 100 metros, né? Então cada dia, são 25 dias, eu tiro 4 metros. Isso, pra vocês entenderem. Estou pensando aqui para não falar besteira, para vocês entenderem. Então imagine que você tem um gramado e nesse gramado você vai tirar 4 metros. Você tem 100 metros de gramado e você tira 4 metros por dia. Em quanto tempo vai zerar a grama? Eu sei que a grama vai crescer um pouquinho, isso é normal, mas eu garanto, ó, porque no segundo dia já foi 8 metros, já no terceiro dia foi 12 metros. Você acha que a grama consegue crescer tão rápido assim? Não consegue. Daí vem dias nublado, dá uma seca, né? Abre aspas, né? Seca, aqui seria seca. Seria os dias nublados, que não tem sol, ela para de crescer. Vem a temperatura de água também, então para de crescer. Então você já pegou, já carpinou uma grama, você já entendeu o que acontece, né? Carpinei a grama, o que aconteceu no inverno? Então você imagina o que acontece no inverno aqui no fitoplâncton. Então 4% de renovação, a grama não cresce. Só para vocês terem noção, não tem como crescer. 2% só se for verãozão, tá tudo ok. Normal, 1%. E ainda assim, 1% significa o seguinte, que cada 100 dias você trocou toda a água do seu tanque. Ou seja, imagina de novo 100 metros e você tirar só 1 metro por dia e você ir mudando. Tirei 1 metro aqui, tirei 1 metro ali, vai indo. A chance de voltar depois de 100 dias é a grama estar fechada, certo? Muito maior do que 4 metros. Mesmo que o ambiente não seja bom, mesmo que choveu demais, ficou 2, 3 dias nublado, a grama não cresceu. Então, para vocês entenderem como é que faz uma água verde, de uma forma mais grosseira, entender a lógica que fitoplâncton nada mais é que uma grama. Então, se você renovar demais, você não vai conseguir fazer o que você quer. Não é que a água não vai ficar verde. Isso é normal a água ficar verde. Vai surgir umas algas no meio que se adapta e vai indo. A gente sabe que acontece isso, né? Mas não é o fitoplâncton. Você quer fitoplâncton. O fitoplâncton produz oxigênio e não consome à noite. Por exemplo, que nem aqui, claro, o tanque não está limpo e tal, a gente conseguiu amanhecer ali com 7 de oxigênio. Então, produziu um monte de oxigênio, amanheceu com 7 de oxigênio. Então chega ao final do dia batendo 13, né? Então chega a ser ultra saturado tudo, com a movimentação, e vai caindo lentamente. E o fitoplâncton não consome oxigênio, como vocês acham, como a teoria diz. A alga sim, fitoplâncton não. Então por isso que eu quero produzir fitoplâncton. A alga produz um monte durante o dia e consome um monte durante a noite. Fitoplâncton ele sempre vai produzir mais do que consome. Isso a gente já fez aqui com um tanque de 1000 metros quadrados, já fizemos esse teste, zeramos ele, limpamos ele, só produzir fitoplâncton, fiquei produzindo e daí desliguei o aerador, passou a noite sem aerador e a gente viu que caía muito pouco. Ela amanhecia com 7 de oxigênio, tá? Então perdia, vamos falar assim, 30% mais ou menos, na época perdeu em torno de 30%. Chegar ao final do dia, o que invulta? Que nem por exemplo aqui, a temperatura do ambiente, tá? Isso invulta no teste por causa da incorporação do oxigênio e a saturação do dia. Então, por exemplo, quanto mais baixa a temperatura do ambiente, mais oxigênio a água consegue pegar, porque vai mais molécula dentro da água. A água é uma esponja. E naquela época a temperatura já estava mais alta, acho que estava 25 graus, teria que ver lá meus relatórios, 25 graus. Então passou a noite, depois de muito tempo, a gente foi aferindo, foi desligando. Então na temperatura média 25 graus ali deu em torno de 30% de queda de consumo do oxigênio, mas não tinha peixe dentro, não tinha matéria orgânica dentro, só tinha água e fitoplâncton. Né? Falar que não tinha nada de matéria orgânica é mentira, mas assim, algo que não fosse influenciar no teste, que precisaria fósforo, nitrogênio e potássio para produzir fitoplâncton. Então para vocês entenderem, fitoplâncton não consome oxigênio. Então lá, não adianta, o que fitoplâncton produz durante o dia vai consumir à noite, isso é balela. Né? Não é a verdade real, natural da coisa. Se não, se você pegar a natureza, naturalmente não existia mais peixe no rio, né? Porque às vezes tirar peixe surgir num rio, num poço, lá tem fitoplâncton, à noite ia morrer. Não é assim, a natureza é perfeita nesse sentido.
Então a água barenta, você que fez a pergunta ali, verifica. Ixi, Lucas, eu não sei qual a minha renovação. Então, desafio a você a medir. Pode ser na saída do tanque ou na entrada. Ah, minha vertente é dentro, não tem, eu não vou lá saber, mas tu tem a saída. Então você vai lá na saída, canaliza para um cano, tanto faz, e mete um balde ou um tambor. Se for, depende do tamanho do seu tanque, vai ser um tambor de 200 litros, vai dar trabalho para você canalizar. Vai ser exato? Não precisa ser exato, gente, né? Mas ter um número já é uma coisa. Você quer exatamente, 1% de renovação. Por quê? Porque a gente estudou muito, eu alterei a renovação, eu tinha bomba, então eu fui alterando as renovações do tanque, a gente foi verificando que vai desandando. Então 1%, 0,8% é um espetáculo, né? E vai só sair um xixizinho assim na comporta, você vai escutar só um xixizinho, tá ótimo, né? Que nem aqui a gente queria que tivesse chovido mais semana passada, aí já ia ter enchido o tanque, não dá nem se estressar, né? E tem muita propriedade que trabalha assim, só que infelizmente as pessoas não ficam sabendo, mas hoje já tem essa tecnologia há muitos anos, trabalha há muitos anos. Quando eu fiz o Bioflocos nesse tanque aqui há anos atrás, que eu peguei, ponhei em lona, comecei a entender, a ideia era produzir em bioflocos, né? Virou um politrófico, virou uma salada de fruta aí enorme, mas não viabilizou, mas eu entendi o ciclo. E daí eu usei a ideia e falei, não, tem que ser híbrido. O que é híbrido? Híbrido nada mais é que você sempre pegar o melhor daquele sistema. O melhor do sistema Haas, hoje eu falo, o sistema Haas, a parte da oxigenação é muito barato, né? O Juliano compartilhou os custos, é muito barato a questão de oxigenação. Então temos que, para o tanque escavado, desenvolver um negócio aí para conseguir realmente baixar o custo, porque hoje a energia está ficando mais cara. Então você não consegue incorporar o oxigênio sem alterar o ambiente, isso é complicado, isso desafia nós, né? Porque assim, ó, você imagina tal aqui peixe de 1 kg, né? Eu já fiz isso no geomembrana, eu já fiz isso, passar o dia inteiro só com o olhadorzinho de pá batendo, não era esse, né? Eu acho que já foi trocado. Tirei 19 toneladas de peixe nesse tanque. Durante o dia um olhadorzinho de pá batendo era suficiente, o oxigênio subia, incorporava tudo normal. À noite ligava os chafariz, 3 chafarizinhos, passava tudo tranquilo. Eu falei, o que está acontecendo? Aí chega nesse tanque escavado, aí já tem 3 chafariz direto ligado, o quarto e o quinto ligava de noite, o olhador de pá nem não tinha como desligar, já era 2 CV, você gastando um monte de energia. E não consegui produzir 19 toneladas nesse tanque, acho que foi 16. Gastei, vamos falar assim, brincando, 40% mais energia comparado ali. Então ali que chamou a atenção. Aí vai indo. Então por isso que a gente tem que trabalhar em cima disso. Mas tem que ter dados, né? E foi possível? Foi. Mas o que aconteceu? O ambiente era mais controlado. Então puxou-se para a lona, não existia matéria orgânica. As bactérias consumiam a matéria orgânica do peixe, então não tinha esse consumo. O desafio do tanque escavado, nesse caso, terra roxa, as nossas terras são roxas, é a mistura de terra e merda, e isso, as bactérias que usaria no sistema Haas, por exemplo, não funciona no sistema escavado, a eficiência não funciona, né? E bioflocos, a desvantagem do sistema Haas, abre aspas, desvantagem, né? Uma modo só de comparar, mas tempo por tempo, que eu percebi, tem que ter mais paciência, né? Você não vai pôr a 3 gramas dia, 4 gramas dia, só que a vantagem, se está adensado lá, 40 peixes por metro, diminui. Então, mas o que mais me focou, eu falo para vocês, é a questão simples da oxigenação. Ali nós estamos pecando no tanque escavado, nós temos que achar essa solução, né? Nem que na marra, porque só para vocês terem um custo, só para vocês terem uma noção, né? Que o Juliano compartilhou ali comigo o custo, mas transformar para o tanque escavado que eu tenho aqui, meus dados, só para você ter noção, a energia gasta a metade, só para ter noção, a metade da energia, mesmo ele demorando mais. Ou seja, se eu produzir em 7 meses a tilápia e ele demorar 11 meses, ele ainda vai gastar a metade da energia. Isso é muito dinheiro, né? Só que
nós não achamos uma solução para incorporar o sistema da mangueira porosa, por exemplo. Não adianta, ela entope. Né? Então esse é um desafio muito grande. Eu já ponhei mangueira porosa. Nos primeiros 30 dias a gente funciona com uma beleza, depois já entope, já virou uma desgraça. Né? Então eles trabalham muito com o sistema de mangueira porosa ou disco. Né? O disco é uma membrana furada a laser. Só que entope no tanque escavado. Só para vocês terem noção que dá raiva. Né? Dá muita raiva nesse sentido. Né? Por que não era só pegar e colocar aqui? Vou dar um exemplo. O sistema RAS, ele tem que trabalhar com o sistema de recirculação. Tá? Você que não entende o sistema RAS, mas é simples, é que nem eu estou fazendo aqui. O sistema de recirculação funciona muito bem. O que é? A água vai para um decantador e você recalca essa água e fica rodando. O sistema RAS, pegamos isso deles, funcionou muito bem para o tanque escavado. Né? Areador e chafariz entupindo, mesmo com a água pouco suja. Renovar ou não a água? Não entendi. Aerador e chafariz entupindo, mesmo com a água pouco suja. Renovar ou não a água? É quando o chafariz para de jogar água para cima? Quando entupir os areador chafariz aqui, ela forma uma... É que aqui quase nós não estamos ligando os areador chafariz nesse tanque aqui. Mas para nós começa a dar oscilação de água. Quando virava uma meleca em cima dele, fica um negócio preto. Aqui, já que não está usando, daí some, né? Quando usa 24 horas, é interessante, né? Que a água vai passando e vai grudando esse musgo. Então, por isso que a mangueira porosa entope, para vocês entenderem. Cria-se um musgo. Mesmo o ar saindo, ela entra. Não, é uma coisa que não dá para entender, né? No areador chafariz, a água passa 24 horas lá já e ainda cria um... Tem que ver se é isso. Aí você só tem que tirar e limpar se é oscilação. Outra coisa que acontecia em entupir, folhas, né? Que nem nós temos umas árvores aqui, cai folhas e daí ficava entupindo a cesta, né? Tem que verificar a cesta. Outro detalhe que aconteceu de entupir chafariz, que formou águas mais rasas, que nem no nosso caso, por isso que para nós sofremos tanto com chafariz. O chafariz faz uma duna, né? Então chegou ali, deu a duna, aí começava a entupir. Então teve que ver a marca, o chafariz, o que acontece ali. Mas assim, entupir porque a água está pastosa, nunca aconteceu, né? Porque aí já virou outras coisas. Uma coisa que você pode perceber, por exemplo, se tu renovar mais a água não vai deixar de ser barenta, tá? Live Instagram são 13 horas. Escutou? 13 horas, já é 1 hora. Live no Instagram. Você vai perceber que se renovar a água não vai mudar. Pode até mudar a cor por um pouquinho, mas você vai ver que ela volta a ser barenta. Detalhes de água barenta que eu lembrei. Geralmente fica um pouco mais ácida, mas nem sempre. E a dureza fica baixa. Então, perceba assim, se você quer resolver o problema da questão do baro, verificar a renovação, beleza. Oxigenação dos teus peixes, entende? É um ciclo difícil de você reverter, porque água barenta não dá oxigênio durante o dia. Aí se você começar a desligar o areador chafariz e você tiver oxigênio, você vai ver que ou o peixe vai parar de comer, se você não tiver oxigênio, você vai perceber que a ingestão de comida vai baixar, né? Ou ele vai perder o areador. E isso é o mais complicado da água barenta, entende? Se está mais no final do ciclo. Se tiver no final do ciclo do peixe, o que é final do ciclo do peixe? Falta 2 meses para você entregar o peixe, você nem esquenta a cabeça, deixa o areador ligado e faz ele crescer e bora lá e próximo lote você já começa desde o começo, não deixar ficar barenta, se ficar tem como trabalhar, tá? Então tem esse detalhe, se chegou o final do ciclo, falta 2 meses, não tem o que você fazer que vá compensar, porque vai demorar uns 2 meses para você recuperar essa água, quando recupera você está entregando peixe, né? E fica mais difícil. Então se estiver no meio ciclo ali, ou se tem pouco peixe por metro, ou se tem bastante aerador de pá, que não precisa ligar o chafariz, aí a gente começa a trabalhar. Então é de tanque a tanque, tá? Mas você só tem que entender. Imagine que é um gramado, o fitoplâncton é um gramado. Imagine sempre 100 metros, que seria 100%, e você está lá tirando 4, 6, 10%. Então não tem como a grama crescer. Imagine que ele tem um ciclo ali de 60 dias, para essa grama fechar, para você entender. Tá? Então água barenta geralmente é casa a casa e tem que ter paciência. E eu falo para você, sopa na água, valendo e com muita paciência, e vai gastar um pouco de dinheiro ali. Não tem o que fazer. E geralmente está em um lugar que já era banhado.
não vi algo assim grotescamente num lugar onde que era seco, onde que era lavoura, nunca verteu água, lá não tem problema. Então você tem que entender que o ambiente não está propício, são bactérias locais que estão te atrapalhando. Para você entender isso, para você entender o investimento que você tem que fazer. É que nem você pegar uma terra que está fraca, então você vai jogar calcário, vai demorar para o calcário fazer efeito, mas é possível corrigir? Sempre, sempre é possível. Só vai dedicar tempo e dinheiro. Às vezes nem é dinheiro, é mais tempo do que dinheiro. O que é o tempo? Todo dia aplicar cal. Um exemplo, é um negócio chato que todo dia, não pode falhar nenhum dia. Falhou um dia, a muda já perdeu essa muda daquele dia e no dia anterior. Aí vai trabalhar mais ainda, você aplicar mais cal e vai sempre piorando. Só para você entender. Daí do chafariz renovar ou não, então para você entender, se está no final do lote, geralmente água barenta não é sempre, tá gente? Vai depender da quantidade de peixe. Às vezes vai dar amônia, às vezes vai dar nitrito, tá? Vai depender de tudo que está lá. E às vezes tem tanque que não dá amônia, não dá nitrito, a água só está barenta e você gasta só mais energia porque não tem fitoplâncton durante o dia. Então cada caso é um caso. Vocês têm que entender que cada tanque é um mundo. Imagine, nós estamos aqui na Terra, já tem tanta diferença de uma cidade para outra, imagina de um país para outro, imagina de um continente para outro, tem tanta diferença de vida, de tudo, de pessoas, de animais, tudo se adaptando. No seu quadro, na sua piscicultura acontece a mesma coisa. De um tanque para outro é como se fosse um mundo diferente, mas eles são conectados com a mesma água, vamos falar assim. Mas ainda assim, cada um trabalha de um jeito. Então você imagina daqui para a sua propriedade, né? Imagina as diferenças que tem. Ah, mas Lucas, dá 50 metros, 50 km de um raio, 50 km, né? Gente, aqui não dá nem 50 metros de um tanque para o outro, já dá diferença. Ó, esse tanque até aqui, vamos falar a verdade, não dá nem 10 metros. E já dá diferença. Porque ali sempre brotou água, sempre tinha um pântano, né? Vamos falar assim. Sempre foi um tanque ali abandonado, né? E os outros também era vertia água na grama, sempre lembro disso aí, tá? Então essas coisas assim, então muda muito dessas questões para vocês entenderem. O que mais? O que mais nós podemos falar? Eu acho que a parte de água, peço desculpa se a gente não consegue responder exato para você, porque não tem exatidão. A natureza ela não é exata. Mas se você conseguir entender um pouco a lógica, entender que água é água, mundo é mundo, que a água que você quer não é água, você quer um mundo de ser vivo, você quer tudo rodando, bonitinho, e a tilápia está lá se usufruindo. Uma água bem adubadinha, assim, a tilápia cresce mais, ela fica menos suscetível à doença, com certeza. Você viu a dureza em carbonato está em 70, tá tudo ok. Tem 10 peixes por metro, 9 peixes por metro aqui, tá falhando as memórias, tá ficando velho já. O sol tá queimando a cabeça aqui e o estômago tá comendo as tripas, daí começa a falhar, falta energia. Aí para vocês entenderem, aí beleza, Lucas, eu passei esse frio, algo muito parecido com você, mas morreu mais peixe lá. Você tem lá 100 peixes por metro ou 200 peixinhos por metro. O estresse é outro, tudo é outro, né? Só para vocês entenderem. Teve um produtor ali que produtor amigo, né? A gente pegou, foi lá e meteu a sopa nele lá mesmo, ele não querendo. A gente foi lá e falou, cara, você vai perder peixe. Não tem como não perder peixe. É irracional, é ilógico, porque não adianta eu ponhar aqui. Vou dar um exemplo, eu quero a água verde adubada, beleza. E continuo renovando 4%. A renovação é 4%. Eu vou conseguir? Sim ou não? Se eu já falei que 4 já é problema, eu já expliquei o motivo por que 4% é problema. É ilógico, não é racional, não é natural. Então, não vou conseguir ficar água verde. Mas eu acho que jogando bastante água crua, o bar vai embora. Não vai embora, porque isso é uma... Aí não funciona o cálculo invertido, vamos falar assim. A grama que nós queremos, ela demora, tem esse ciclo. O bar, aquele miserável, vamos falar que aquela grama é... Que tipo de grama que é? Vamos falar que aquilo lá é um inso. A água barenta é um inso. Aquele inso, ele não precisa 60 dias. Ele só precisa, sei lá, 5 dias. Entendeu? Então, em 5 dias ele já
Você cavocou aqui, em 5 dias ele já está tudo salvo, tudo de novo. Entende a diferença? Vou falar que isso ali, falar que é um amargor. louca. Hã? A grama louca. Não, a grama louca é boa, ela cresce bem rápido. Né? Imagina, entende? É a mesma coisa. Só que uma se adaptou bem àquele ambiente, ela cresce rápido, ela não precisa sol, porque é mais bactérias do que grama, né? E aí vai o ciclo. Então, por isso que é complicado. Então, acontece esse tipo de coisa. Para você entender por que tua água barenta. Aí você está lá renovando 5, 10% e o pau derretendo e nada, não acontece nada. Nada de mudança na água. Ou ela começa a mudar um pouco a cor, aí dá uma sequinha que nem agora, diminui a renovação, aí fica mais barenta ainda. Aí você entender que não é o peixe pulsando. Água barenta, você vai perceber, cara, tem que ter muito peixe por metro e tem que ter baranco. E ainda assim, a tilápia não fuça o fundo, a não ser para desova. Então, beleza, o meu tanque está aqui, vamos dizer que agora não deu temperatura, mas vamos dizer que daqui a um mês vai dar temperatura para desova, né? Ela vai lá no fundo, não vai na merda, tá? Não vi nenhuma tilápia fazendo na merda, vai um pouquinho do lado, ela vai cavocar, aí vai dar barro na água. Aí é a lógica de barro na água, mas vai ter épocas específicas de desova. Mas se não, ela não fuça o fundo, né? Não fuça, ela não vai, a não ser temperatura, daí ela vai se enfiar lá dentro. Mas ela não tem aquela agilidade para ficar jogando sólido suspenso. Ela só vai lá e fuça e fica lá quentinho, tá gostoso, que nem você debaixo da coberta depois de nadar num lago de 14 graus. Você fica lá assim, você só se enfia debaixo das coisas, né? No verão não, ela vai fuçar para fazer o ninho para desovar. Aí é outra questão, mas você percebe que é outro tipo de cor de água, né? Do que, ou deixar ela, sei lá, 5 dias sem tratar no verão, aí ela vai comer o baranco e vai furar teu tanque, tanto comer terra, tá? Só para vocês entenderem. Esse baro é diferente, é um baro mais leitoso, você vai perceber. Então isso é vida, gente. Isso é algo que joga para suspensão. Então a gente já usou bastante gesso e tal, e daí você percebe que dá uma baixada, mas depois ela volta. Você não tem o controle. Por quê? Porque aquele capim, aquele inso desgraçado lá, você cortou ele brota de novo. Você cortou, ele brota de novo, tá? Você tem que arrancar as raízes dele e jogar uma grama em cima daquela área de terra. E ainda assim vai ter semente daquele inso, vamos falar o picão, você vai ter que ficar matando. Isso é o cal virgem, ele vai lá matando, vai baixando e a grama vai crescendo. Depois que dominou, dificilmente volta, tá? Pra vocês entenderem a parte de água aí. Tem mais perguntas? Senão vamos encerrar a live, já é 1h10, a cabeça está cozinhando aqui. Então você que está participando ali, muito obrigado por participar da live. Semana passada a gente não fez live, mas a gente estava ali no Tilápia Day Esperto, né? Então estava ali, vocês viram, o pessoal gosta. A gente vai marcar a próxima data aí para fazer o evento presencial. É muito importante você se deslocar. Mas Lucas, o mundo digital. Mas hoje eu estou vendo que as melhores oportunidades estão no mundo físico, porque o mundo digital não está mais sendo compartilhado, porque não pode ser mais compartilhado certas questões, né? Certas questões você corre risco, porque hoje as pessoas pegam aquela informação e espalham muito rápido. Mas não é por questão de dinheiro, é uma questão de segurança mesmo, tem coisas que não pode ser divulgado. Então, uma que tem a liberdade, né? A liberdade só está entre pessoas, poucas pessoas, por exemplo, ali a gente limita a 15 pessoas, para dar qualidade, para a gente pegar cada caso um caso, né? E mostrar, né? E fica aí o convite na próxima vez que a gente fazer o evento, participe, dedique o tempo. Vou dar um exemplo, ó. A gente voltou de São Paulo agora, ontem, chegou perto do meio-dia e a gente já vai ter que voltar para São Paulo de novo. Aí você fala, Lucas, vale a pena? Vontade não temos, mas criar oportunidade. Você tem que entender, você saindo da sua casa. Hoje o maior desafio. Hoje, Lucas, o que você aprendeu nesse ano 2024 que você ia pedir para qualquer pessoa fazer indiferente, sei lá, um produtor de peixe, faz a sua área que você está. A questão é você se movimentar um pouquinho diferente. E você pode, você deve. Não adianta você só ficar no sítio e participar sempre das mesmas rodas
e não tomar uma atitude diferente. Então, Lucas, eu estou indo lá para São Paulo, por exemplo. Agora a gente pode falar, a gente foi lá tirar um visto. Então, pô, deu transtorno. Nosso domingo foi passando na estrada, segunda, o dia inteiro nos consulados lá, vai em 2 lugares lá, até ser atendido. Tudo normal, faz parte do procedimento. O mais importante é que a gente conseguiu o visto. Lucas, quando você vai para os Estados Unidos? Mas eu estou criando uma oportunidade. Podia ser para a China, pode ser para qualquer lugar que precise visto. Esse foi o passo. Agora, se alguém me chamar para os Estados Unidos amanhã ou depois, fala, Lucas, vem cá, eu tenho, está pronto. Agora você imagina alguém chamar você para ir para os Estados Unidos e você não tem um visto, não tem nem passaporte. Entende? Essa oportunidade se cria. Você não precisa ela, você precisa criar. E eu falo para você, é barato fazer um visto, não é nada. Mas aí você já muda, você dá uma oportunidade aqui. Outra parte, nós vamos, por exemplo, por que vamos para São Paulo? Porque sexta-feira tem um evento, né? Esqueci o nome do evento agora. Tríade do sucesso, uma coisa assim. Aí você fala assim, mas o que vai lá? Não tem nada a ver de peixe. Mas a gente precisa aprender coisas novas, não só ligado ao peixe, ligado aos outros investimentos, como eu sempre bato. Por quê? Agora, beleza, a última notícia que eu fiquei sabendo, produtor na região, 7,60, 7,70 ganhando. Aí você imagina você ter uma crise e você ter outros lugares investindo. Então, qual que é uma forma segura de você assegurar a sua sobrevivência? É você investir em outros lugares. É muito gostoso, eu também penso, só investir em peixe, tilápia, beleza, mas se der uma crise, como é que eu vou superar essa crise? Se eu tenho outras fontes de rendas, é mais fácil, entende? Então não pode pôr tudo na mesma cesta que a gente fala. É difícil, eu falo para vocês, é transtorno, é ir viajar de novo, é a coisa que eu mais odeio. É uma das coisas que eu mais odeio. Eu odeio bastante coisa, assim, uma coisa que a gente tira nós da zona de conforto. Vai viajar de novo. Aí você sabe o transtorno, estrada, tudo, dorme mal, todo aquele negócio, né? Mas isso é criar oportunidade futura, né? E às vezes eu posso trocar uma ideia com uma pessoa totalmente leiga do assunto e ela me dá uma solução, por exemplo, um variador do futuro, entende? Porque eu estou criando oportunidades, senão você não cria oportunidades. Então uma oportunidade de você, às vezes é vir nesse evento, você vai conhecer um produtor e vai trocar uma ideia. Que nem a última evento aqui, foi bem legal, que o produtor já tinha uma ideia de fazer um aplicador de cal, né? E a ideia dele foi trocando as ideias ali e a gente falou assim, cara, vai dar problema, mas se você mudar isso aqui, vai dar certo. É verdade. Ele pegou, analisou, pensou, não, verdade, está resolvido o meu problema. Então ele ia fazer um aplicador de uma forma que ia incomodar e assim ele vai fazer totalmente diferente e a chance dele pegar e ter resolvido o problema mais fácil. Aí você imagina, o evento 9 horas da manhã até 1 hora da tarde, 4 horas, Lucas, eu não tenho 4 horas, mas se esse cara não tivesse vindo e de repente ele fosse fazer o negócio, ia demorar 24 horas só por ele não ter poder compartilhado a ideia, né? Como é um grupo de produtor, tá tudo certo, ele não queria patentear, né? Como ele não quer patentear, só quer fazer para ele no mínimo economizou 24, daí você tira 4 horas que ele veio aqui, então ele sobrou 20 horas da vida dele. Então quando você vai para outro lugar, a chance de você economizar horas é muito, né? Então por isso que tem que ter esse tipo de pensamento. Um evento aqui mais próximo, o outro evento, o que eu sugiro, que eu aprendi que por mais eu não gostar e tal, é participar de eventos que você nunca imaginou. Esses são os melhores. Você tem que ir num evento onde é que tu não sabe nada. Vou dar um exemplo nós. Construção civil. A gente aqui não sabe nada. Mas fala assim, a gente sabe construir uma casa? Também não. A gente poderia achar um pedreiro? Sim, né? Mas assim, pegar e do zero, falar assim, vamos construir uma casa e tal, vamos investir nisso, como ter lucro em cima disso, por que o pessoal está fazendo isso, como fazer aquilo, a gente não sabe nada. Porque aquilo vai dar uma gestão para nós, uma forma de ver diferente. Por que tem gente que está investindo nisso, né? Da mesma forma, eu posso trazer pessoas de lá. Por que não estão investindo em tilápia? Por que vocês também não estão trocando informações, né? Posso falar assim, cara, você às vezes tem uma área lá, por que você não produz tilápia? Então vai trocando figurinha.
o cara ajuda na construção, se ele pensa em produzir tilápia, vai indo, vai crescendo e a gente vai aprendendo mais coisas. Tá? E já peguei muitas ideias de lugares fora da tilápia para aplicar na tilápia. Então, por isso que é interessante sair. E o maior desafio é começar a sair, porque você sempre não tem tempo, a gente sabe, não tem tempo, mas esse não ter tempo te custa caro, muito caro. Por exemplo, teve um produtor ali que falou assim que já está sabendo que o mercado é para alterar um pouquinho, ele já está vendo que tem muitos frigoríficos que já não tem mais tanto peixe, então informação de preço. Então teve um produtor que ia vender e falou, que legal, vamos saber disso, então vou dar uma testada no mercado. O que é uma testada? Vamos ver quantos compradores vêm conversar comigo. Assim, se eu não tivesse saído de casa, eu ia vender para o primeiro, porque eu estou escutando o mercado, tá ruim, e aí vem o primeiro frigorífico e já vai falar assim, 7,60 tá bom. Né? Só para vocês entenderem que quanto mais presencial, melhor, tá? Só para vocês entenderem por que vocês têm que acabar saindo um pouquinho de casa. 4 horas, gente. 4 horas. Por que a gente reduziu um pouco? Para dar tempo para você. Provavelmente a próxima vamos fazer no sábado, porque tem gente que queria no sábado, então a gente vai talvez alternar, uma vez faz no meio da semana, outra vez faz no sábado, para dar mais tempo. A gente pede no mínimo 4 horas, mas se ficar mais tempo não tem problema. Mas para trocar essa experiência, para você realmente conhecer, você demora mais de 1h30 para você conhecer as pessoas, só para ter uma noção. Você não é bater o olho, porque daí até que a pessoa se solta, vai falando seus problemas e cada um seus desafios, né? Esse é o objetivo. Eu vou trazendo as minhas informações, até onde que eu acho que vai ajudar, e depois o produtor faz pergunta, isso aqui é assim, isso aqui já fizemos assado, né? Então, para você ter noção. Não tem mais pergunta? Então, fechou. Então, obrigado você aí. Fica o convite, quase ia esquecer. Sexta-feira agora. Que dia é sexta-feira agora? 30. Dia 30. Se você é perto da nossa região aqui, Maripá, Palotina, Maripá, tem um evento de peixe lá pela manhã também, é 4 horas, né? Vá lá, tem o... eu sempre esqueço o nome dele. Da revista Panorama, ele vai estar lá palestrando, vai ter um negócio de automação também, vai ser outras pessoas falando e vai ter mais um. Muito interessante para você piscicultor, para conhecer outros piscicultores lá e trocar informação, tá? É bem interessante isso aí, para você entender. E vai ter o almoço lá, é muito legal o almoço, gostoso. Infelizmente esse ano eu não vou poder estar lá, porque eu assumi o compromisso para estar lá em São Paulo. E na época, né, quando você abre a boca, eu sempre falo assim, tem um amigo que sempre fala, né, você não é obrigado a abrir a boca. Mas na hora que você abrir a boca é falar as palavras, mexeu a língua e você falou, você, infelizmente, teoricamente, seria obrigado a cumprir. E a gente não cumpre todas as palavras, a gente sabe disso. Mas quando a gente tem consciência da palavra, a gente tem que pelo menos tentar cumprir. Então, infelizmente, não vou poder participar lá da Festa das Orquídeas. Então, sexta-feira agora, dia 30, na parte da manhã, né? Vá. Lucas, mas eu não consigo estar lá, acho que a abertura é às 8. Peço desculpa ali. Mas vai às 10, né? Vai ao horário que dá. Não entre essa desculpa, mas eu demoro até às 9 para tratar os peixes e aí eu não vou mais. Não, vai às 10. Lucas, só consegui às 11. Vai às 11. Qual que é o problema? Vai lá, nem que vai para almoçar, mas vai lá, vê os stands das pessoas que estão lá, conversa, troca informação. O Medeiros da Peixe BR vai estar lá também. Então você pode conhecer, vai lá, conversa com ele, fala, esse mercado de peixe aí, fala que está aumentando a exportação, mas, e o preço está baixo ainda, vai, mete a cara, né? Principalmente se for particular, porque assim, particular, gente, a gente tem que se espertear, né? Se espertear. A gente tem que ir para cima, não é quando você está integrado. Integrado, beleza, você vai pegar mais informações de manejo, ver o que você consegue aprimorar, né? Conversa com o seu técnico, vai trocando as informações. Mas particular, meu amigo, você tem que ir para cima. Não adianta você ficar ali, particular, meu amigo, é você, uma cenoura na frente e uma cenoura atrás. A cenoura na frente é a tua vontade de produzir peixe, a cenoura atrás é as tuas contas para pagar. É assim que funciona, tá? Então vá nesse evento também, se for particular, vá atrás, vai conversando, conversa com outros produtores particulares. Aí, uma coisa bem legal, o frigorífico tal tá pagando, vendo a prazo para ele mais há tantos anos. Aí você vai ver, não, existe aquele frigorífico ali, dá para ter confiança, tem mais produtores, não, esse aqui, cara, só à vista.
Esse tipo de informação ocorre no particular. Não dá para fazer ao vivo esses negócios aí, né? É mais no particular, né? Então, para você ter noção, o objetivo de você ir participar, por exemplo, na festa Maripá, tá? E ali pertinho de nós também, e às vezes você não sabia, vou compartilhar nos stories ali também, falei que compartilhar, ajudar ali a festa, porque sempre pensando em você, você tem que fazer essa movimentação. Cara, se não fazer a movimentação, se você for particular, infelizmente, ou você vai ser integrador futuramente, ou você vai parar com a produção. Uma das duas. Esse é o teu rumo se você ficar em casa só pensando em produzir. Só ali no teu cantinho. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Tudo de bom ali. Deus abençoe você e sua família. Até a próxima.